Alô, 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 câmbio, câmbio. Alô, 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 câmbio, 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 testando. Pessoal, vamos lá então, começando essa rapidinha essa reflexão aqui. E me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Yuri, né? Tenho um canal no YouTube aí chamado Jovem pra Puer, né? Que é focado na catequese. E inspirado no meu diretor espiritual, que eu tinha aí a alegria de poder acompanhar todos os dias a homilia do Padre Paulo Ricardo, que é muito abençoada, indico muito, né? Porém, acabava que a homilia do Padre Paulo Ricardo meio que me cegava um pouquinho, me amputava aí a responsabilidade de estar exposto à vida, exposto à realidade, exposto ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a presença de Deus de uma forma tão pura e tão perfeita que ele fala para nós individualmente, né? Não estou falando aqui de sola escritura, só usar o evangelho, né, como tem aí a tradição evangélica, né, protestante e tal. Estou falando mais de num sentido assim espiritual, num sentido de virtude, né? E eu tinha aí uma mania boa, a virtude de acompanhar sempre o do Padre Paulo Ricardo, e acabava que eu não via às vezes o evangelho com os meus próprios olhos, né? Ou com os olhos que Deus queria que eu visse. Então, ontem comecei a ler o Evangelho, meditar ele sozinho e depois ouvi o menino do Padre Paulo Ricardo. Ou seja, primeiro eu tirei minhas próprias conclusões, né? Ou seja, primeiro eu ouvi o que Deus tem para me dizer, depois eu fui atrás para começar a, digamos assim, a tentar encontrar o que Deus quis para mim primeiro, né? E depois o que o padre ia me dizer. E estava eu hoje meditando o Evangelho com a minha esposa, né? O Evangelho da parábola do semeador. Na verdade, não é o Evangelho da parábola do semeador, mas é a explicação que Jesus dá sobre o Evangelho. E que é Mateus 13, versículo 18 ao 23. Tá? Se me desculpar, eu tô com um vinhozinho. Tá frio. E no Evangelho diz o seguinte, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18. Vocês podem acompanhar aí na folhinha. Vou botar minha carinha um pouco mais para cá, vou até dar uma reduzida nela que não é tão relevante assim. Vocês acompanham comigo aí. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. E este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e compreende, e produz fruto, 100 por um, 60 por um, 30 por um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nosso Senhor aqui no Evangelho, ele traz a parábola de uma forma muito bela, né? Ele explica da importância aí de 4 pilares que nós temos que ter na nossa vida, né? Mas tudo se resume também a uma coisa só, né? Que se a gente for terra boa, se a gente for uma pessoa aberta à vontade de Deus, nós vamos, sem dúvida nenhuma, poder colher bons frutos e vamos poder produzir fruto de 100 por um, né, de 60 por um, de 30 por um, né? Aqui ele remete também à diferença das pessoas, né? Tem gente que gera mais fruto, tem gente que tem mais autoridade, tem gente que tem mais capacidade, né? Mais talentos. Então vai gerar mais fruto. Tem gente que tem menos, mas não quer dizer que a pessoa apenas ela é diferente, né? Mas de um modo geral, tá? Uma coisa que eu havia percebido e eu nunca tinha percebido antes são alguns pontos bem importantes em relação às 4 explicações ali do semeador, tá? Eu percebi que elas estão vinculadas às virtudes,
as virtudes cardeais, tá? Não sei se talvez algum outro santo já percebeu isso, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, enfim, pode ser que sim. Pode ser que tenha alguma coisa não estou dizendo que é uma descoberta, como eu posso dizer assim, primeira descoberta disso, né? Provavelmente não é. Muitos homens santos já devem ter percebido isso também. Mas eu percebi isso meio que por conta, assim. Eu estava hoje meditando com a minha esposa e eu tinha umas semanas atrás eu estava estudando as 4 virtudes cardeais, né? Para quem não sabe o que são as 4 virtudes cardeais, aqui em cima eu tenho um negocinho aqui que são as 4 virtudes cardeais. Vou explicar para vocês rapidamente, né? Que é o foco da nossa reflexão aqui hoje. A prudência é uma das 4 virtudes, a justiça, a fortaleza e a temperança. Basicamente, as 4 virtudes cardeais, né? Cardeais. Joga na net aqui, ó. Cardeal. Cardeals. Cardeais. Cardeais significa o quê? Né? Cardeal. Um cardeal é um alto. Não, isso não é isso que eu quero. Cardeais. 4 virtudes. Ah, tem aqui também, eu acho. 4 virtudes. Não. 4 virtudes cardeais. Se for para tentar entender, cardeal se não me engano é central, né? Então elas são as 4 virtudes centrais da nossa vida, né? Nem vou procurar aqui, mas é isso aí mesmo. São 4 virtudes centrais que para a gente alcançar as outras virtudes nós temos que ter essas 4. Se nós não tivermos essas 4, a gente não alcança as outras. Por exemplo, a prudência, aqui está escrito originalmente sapiência, sapientia, que em latim significa conhecimento ou sabedoria. Dispõe a razão, então ela se baseia na virtude da inteligência, né? A inteligência tem a ver com a prudência, para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir. Então, a prudência nos dá então digamos, a base para a gente ser inteligente, para a gente ser sábio, para a gente ser conhecido, para a gente ter conhecimento sobre as coisas. A justiça, ela é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido. Então tem a ver com os outros, né? Mas também é uma questão que a gente precisa ser justo para determinadas outras virtudes. Fortaleza, ela nos dá força, nos assegura firmeza nas dificuldades. Então, uma pessoa que tem uma fortaleza, é uma pessoa diligente, uma pessoa resiliente, uma pessoa, enfim, tem outras virtudes aí que nós podemos adquirir com a fortaleza. A temperança, a moderação, com a temperança nós podemos adquirir a constância, o equilíbrio, a moderação. A moderação até é uma outra forma de dizer temperança, né? Modera a atração dos prazeres, né? As nossas paixões, assegura o domínio da vontade sobre os instintos, proporciona equilíbrio, né? Então, essas 4 virtudes que eu estava estudando já há um tempo atrás e venho estudando há um tempo, elas estão muito vinculadas a este evangelho aqui que eu substituí, né? Eu gostaria de refletir e compartilhar com vocês nesse vídeo, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus, está escrito aqui, né? Que é a primeira vez que o semeador saiu a semear. Quando a gente ouve a palavra de Deus e não a entende, ou seja, faltou aqui inteligência, nesse caso faltou prudência, né? Porque a prudência é o que rege a nossa inteligência. Se nós não formos prudentes, tranquilos, zelosos, calmos para poder definir as nossas atitudes, a gente não tem inteligência. Porque a nossa própria capacidade de ser tranquilo, de, 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 como pode dizer, com clareza entender, para que daí nós possamos definir, é uma questão de sabedoria, de conhecimento que está vinculado à prudência, à inteligência. Então, aqui, quando um homem ouve a palavra do reino, mas não entende, porque ele é burro, porque ele não, sei lá, ele pode estar desordenado por várias coisas, questões, pode estar atrapalhando ele a entender, mas ele não está usando a reta inteligência que Deus deu para ele. A inteligência é uma capacidade humana, é uma coisa que nos diferencia dos outros animais, né? Então o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Aqui a gente pode pensar no seguinte: as pessoas geralmente que são apegadas às paixões, apegado principalmente à questão da pornografia, a masturbação, ou são pessoas que não vivem a castidade de uma forma geral, tanto para homem quanto mulher,
Essas pessoas geralmente tendem a serem burras. Elas tendem a não ter capacidade para inteligir, para entender, porque elas não têm prudência. Então, o maligno, que geralmente onde ele mais trabalha é tentando destruir a nossa castidade, porque ele é um ser espiritual e ele não tem corpo. Então, o que ele mais geralmente prejudica a nossa vida é através da falta da virtude da castidade, que é uma outra virtude, né? Que não é das cardeais, mas é uma virtude. Então, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Quando, por exemplo, o Senhor fala que o amor de verdade, o amor caridade, o amor que dá vida, que é um amor muito diferente do amor eros, que é um amor sexual, um amor físico, que a gente pode ter entre o homem e a mulher, por exemplo, dentro do matrimônio. Quando o maligno fala sobre o amor caridade e a pessoa não entende, porque muitas vezes ela é apegada às paixões. Ela acha que para amar de verdade a pessoa tem que ter vontade de fazer sexo com aquela pessoa, né? A pessoa tem que, sei lá, ter vontade de fazer alguma coisa física com aquela pessoa. Não. Ela acaba meio que, ela acaba confundindo a afetividade com a, né, sexualidade com a caridade, que é um amor extraordinário, um amor diferente, um amor que dá vida, um amor que eu faço bem sem querer nada em troca, um amor que não é egoísta, um amor que não pede nada em troca, né? Então, nesse primeiro momento aqui, o que que o Evangelho está falando? Ele está falando né, que quem não entende, falta de prudência, falta da primeira virtude cardial, a primeira coisa que nós devemos ter na nossa vida, que é o que rege quase todas as outras virtudes. Se eu não tenho inteligência, talvez eu não possa ter as outras virtudes, né? Muitas das outras virtudes. Então, este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, né? Depois tem o solo pedregoso, em que ele caiu, é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Este daqui é outro que não tem uma das quatro virtudes cardeais, né? Se você ainda não identificou qual é essa quarta virtude cardeal, deixa eu anotar aqui. Então, ó, só para você entender aqui. A primeira virtude cardial que está vinculada a este evangelho aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 19, né? Quem não entende, né? Deixa eu só botar aqui primeiro. Eu vou botar aqui quem que não a entende. Não a entende. Não, não a entende. Virtude da prudência. Não entende. Prudência. Vou botar assim que fica mais bonitinho. Não a entende. Não entende. Quem não entende é burro. No sentido, né? No sentido um pouco assim, esporádico, pode dizer um pouco, não, uma forma meio bruta de falar, mas é burro, é burro, pois não, pois não tem prudência, sem inteligência. Então é aquele que realmente ouviu a palavra, mas não entendeu, tá? Mas provavelmente se ele não entendeu é porque ele é apegado a outras coisas, né? Ah, o outro, o outro caso, eu vou talvez até discernir, trazer, eu vou depois digitar mais coisa que eu vou refletir. O outro caso que cai então no solo pedregoso, ele acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, ou seja, ele não aprofunda, ele não tem, ele não tem a virtude, se a gente não identificar aqui, ele tem a virtude da temperança, né? Porque o que precisa? O que precisa para aprofundar? Muitos vão dizer, ah, mas precisa intensidade. Talvez. Vai ter dias que a gente vai ter intensidade, vai ter dias que não na nossa vida, mas para a gente aprofundar, a gente precisa ter consistência. Consistência de viver constante, buscando, até fica meio redundante aqui, né? De viver buscando, vou botar consistência ou constância, dá na mesma.
consistência, desculpa, constância de viver buscando raízes, raízes mais profundas. Porque se tu vai aprofundar, se tu vai querer buscar verdadeiramente, tu não lê, por exemplo, um livro, o evangelho inteiro, o catecismo inteiro, ou enfim, de uma hora para outra, tu precisa de ler pouco a pouco. A mesma coisa, a questão das raízes profundas. Uma árvore, ela não se enraiza profundamente de uma hora para outra, ela precisa de dias, de anos. Tem árvores que décadas para crescer e chegar no topo, chegar do que ela realmente é. Então, neste caso aqui, o homem que, ou melhor, a pessoa que é solo pedregoso, ela colhe com alegria a palavra, mas logo morre, porque não tem raiz, é inconstante. Ela sobrevindo uma tribulação, uma dificuldade, perseguição, né, por causa da palavra, logo encontra ocasião de queda, logo desiste, logo se coloca de lado, se desfalece, né? Então essa é a segunda virtude que está vinculada a este segundo exemplo que nosso Senhor dá na parábola do semeador, tá? Então, tem os outros ainda, vamos seguir. Então aqui nós temos depois, no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 12, dá um outro exemplo. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, o apego das coisas do mundo, né? A sufocam e torna infrutuosa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que faltou fortaleza, né? A terceira e mais uma das virtudes cardeais, das virtudes humanas. Faltou a pessoa ser resiliente. Faltou a pessoa, eu tô focado nesse objetivo, mas veio uma dificuldade. Eu já vou desistir. A primeira pessoa que chega lá e fala mal, ou a primeira pessoa que te coloca para baixo, tu já desanima e não vai mais. Não, né? Faltou fortaleza, faltou força para resistir, né, à sedução das riquezas e se permitir, digamos assim, ser forte, né? Então, o termo que recebeu a semente, os espinhos representa aquele que ouviu bem, ele ouviu bem a palavra, mas a primeira dificuldade, elas vêm, todas as dificuldades vêm, né? Ah, ele já desistiu, aquilo já se tornou infrutuoso, já não se tornou bom, né? Então, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, né? A sufocam, né? Então, quando não tem fortaleza, a gente não consegue defender o fruto. A gente não consegue defender, não consegue lembrar do objetivo final pelo qual a gente começou aquilo. E sem saber o objetivo final, a gente desanima, né? A gente se perde, né? Então, tá muito vinculado a esses quesitos aí. Vou botar um linkzinho aqui, as 4 virtudes cardeais que a gente pode puxar. E por fim, minha esposa saiu do banho agora. E por fim, né? O último temperamento que não tem segredo, né, meus queridos, é a justiça, né? Justiça. E talvez seja uma das virtudes talvez mais difíceis dessas três, né? Porque meio que a justiça um pouco depende das outras virtudes cardeais. Por exemplo, se eu não for uma pessoa inteligente, eu não vou saber discernir a justiça. Então, a justiça, está escrito aqui, né? Ela rege, é uma virtude constante e firme da nossa vontade de dar aos outros o que lhe é devido. Então, uma pessoa que merece, ela tem que receber aquilo que é devido. Então, é uma forma de discernir o que é bom ou mal, né? Tecnicamente, aqui que gira um grande paradoxo, né? Porque se eu não for inteligente, se eu não for prudente, eu não vou ser justo. Se eu não for temperante, ou melhor, se eu não tiver temperança, não for consistente, constante, talvez eu não tenha capacidade também de justiça, né? Porque eu preciso ser constante nas coisas que eu vou estar aprendendo para entender e discernir. E a fortaleza também, se a gente for pensar, ela meio que regula a justiça. Porque eu preciso me proteger, eu não posso ter medo de defender aquilo que eu acredito. Se eu tiver medo, eu não tenho fortaleza.
eu estou sendo covarde, né? Mas ao mesmo tempo, se eu for justo, eu vou ter os outros três. Eu vou ser inteligente, eu vou ser temperante, ou melhor, vou ter temperança e vou ter a fortaleza. Então, meio que a justiça, ela, se eu for justo, eu vou ter as outras três, né? Vou até botar aqui, ó. Para ser justo, precisa ser prudente, ou seja, inteligente, né? Preciso ter virtude de entender o que é bem ou mal. Inteligente, saber o que é o bem e o que é o mal. Isso aqui se define de uma forma muito clara, né? Se eu não sei o que é mal, não sei o que é bom, não tenho como ser justo, não tem como falar, olha, essa pessoa que fez uma coisa mal, ela tem que receber aquilo que é devido. Ou se aqui a pessoa fez uma coisa muito boa, tem que também dar para ela o que é devido. Porque ser justo não quer dizer simplesmente subjugar os maus, ou, né, mas sim dar o que é devido realmente, né? Então, para ser justo, precisa ser prudente, né? Para ser justo, precisa ter temperança, ou seja, precisa ter raiz, precisa ser profundo, né? Porque se eu não for profundo, se eu não for constante, logo eu não vou ser justo. Na primeira vez que eu errar meu julgamento, eu já não estou sendo justo, né? E preciso ser forte, ter a virtude da fortaleza, fortaleza, que nos permite, que nos permite, ahn, ahn, como posso dizer, ser resiliente às dificuldades. E por que isso? Porque muita gente deixa de ser justo porque, eu tenho medo do que os outros vão falar. Eu deixo de ser justo porque, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Eu vou deixar de ser, eu não vou ser justo comigo, não vou assumir os meus erros porque, eu tenho medo que minha esposa vai pensar, do que os meus filhos vão pensar, do que os meus amigos vão pensar. Logo, eu não vou ser justo comigo mesmo. Não vou assumir as minhas responsabilidades os erros que eu cometi. Então a justiça, ela meio que rege as outras coisas. No momento que a gente é prudente, que a gente tem temperança, que a gente tem fortaleza, a gente é justo, né? E essa quarta virtude cardeal está vinculada a essa última parte. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra de Deus. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e compreende, produz fruto. 100 por um, 60 por um, 30 por um. Todo esse versículo está vinculado à justiça. Por quê? Porque eu sendo terra boa, quer dizer que eu sou inteligente, quer dizer que eu sou forte, quer dizer que eu sou temperante, que eu tenho temperança. E quer dizer que eu escuto a palavra e que eu compreendo a palavra. Quer dizer que eu produzo fruto porque eu tenho raízes profundas. E quer dizer que eu sou forte por ter raízes profundas. Então, eu vou lá e produzo fruto. 100 por um, 60 por um, 30 por um. Então, a justiça ela meio que rege as outras três virtudes cardeais, né? E se a gente for pensar quem que é justo, só Deus. Mas ao mesmo tempo existem três virtudes cardeais que ficam de lado quando a gente subjuga a justiça como uma virtude uh, divina, uma virtude cardeal quase que de Deus, né? Uma virtude que talvez ela é tipo assim uma das mais difíceis de alcançar porque a gente precisa das outras três, né? E de forma geral, para finalizar a minha reflexão, eu vejo que essas quatro virtudes precisam ser, digamos assim, centrais na nossa vida. Nós temos que buscar ser prudentes. A gente tem que buscar ser inteligente para entender, né, discernir o que é mal e o que é bom, para a gente realmente ser uma terra boa que gere frutos. A gente precisa ter temperança, porque senão a gente não pode ser bom um dia, a gente tem que ser bom todos os dias, a gente tem que ser constante todos os dias. E a gente tem que ter fortaleza, porque na primeira dificuldade que vem, a gente não pode derrubar o barco, desanimar, né? Então, minha esposa tá passando aqui agachadinha aqui atrás, então ela não quer aparecer na gravação. Então a gente tem que ter essas três coisas, e tendo essas três coisas, automaticamente a gente vai ser justo, né? A gente vai ter capacidade de justiça, tá? Então,
Enfim, espero que essa reflexão possa ajudar você. Espero que faça sentido, né? E, e é isso aí, tá? Mas de uma forma bem simples, essa correlação, ela está vinculada a uma questão metódica, né? Uma questão meio que, se a gente for olhar, a própria Santíssima Trindade, ela está vinculada a essa questão num tripé, né? O Pai, o Filho, né? E o Espírito Santo, né? E esses três, eles são justos. Eles são justos, né? E por que que eles são justos? Porque eles são Deus, porque eles estão juntos, eles estão unidos. No momento que nós tivermos a capacidade de unir a nossa prudência, a temperança e a fortaleza, ou seja, a prudência, a temperança e a fortaleza, nós vamos poder ser justos também, né? Isso aqui daí é uma questão humana, né? E Deus possa nos dar a graça de sermos justos com nós mesmos, né? Com as pessoas ao nosso redor e com aquilo que é devido, tá bom? Amém. Espero ter ajudado vocês com essa reflexão. E é isso aí, vou compartilhar no meu canal lá. Vou tentar trazer mais reflexões em relação a essas questões que eu venho estudando. E é isso aí. Um abraço. Valeu. Compartilha com quem mais aí gosta de refletir o evangelho, tentar entender um pouquinho aí os desígnios de Deus na nossa vida. Um abraço e shalom.